a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O título da mensagem de hoje encerra uma pergunta. Jesus, qual o valor de um nome? Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, diz o texto bíblico, que sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queremos dizer aos nossos ouvintes que cada um de nós tem um nome, e esse nome é importante para nós. É o meio de sermos identificados. A sabedoria popular nos leva a crer que os nomes que damos aos nossos filhos não têm importância. Porém, muitas crianças sofrem a vida inteira por causa de um nome extravagante que os pais lhe colocaram só para darem uma de diferente. Que tal se você, lendo a Bíblia Sagrada, encontrasse o nome de reis famosos, de nações ao redor do povo de Israel? Vou citar dois exemplos. Um deles, Adoni-Bezeque, e outro nome também de rei famoso, Tiglat-Pileser. Que tal a sugestão para que você desse nomes a seus filhos por causa da importância, na ocasião, desses dois reis pagãos? É claro, seria uma medida fora do comum, assim para ajudar os pais a escolherem bons nomes para seus filhos. Vamos examinar o melhor exemplo bíblico. E antes de Jesus nascer, sua mãe Maria recebeu instruções angelicais sobre como deveria se chamar a criança que iria nascer dela. O anjo Gabriel lhe disse: ele será chamado Jesus. Isto deve nos sugerir um padrão. Vejamos alguma coisa sobre este lindo nome Jesus. Primeiro, é um nome fácil, tem quase a mesma pronúncia em todos os idiomas, tem apenas 2 sílabas, e as crianças podem aprendê-lo com a mesma facilidade que aprendem a dizer mamãe. Segundo, é um nome bonito, e é bonito por causa da sua ligação com uma pessoa bonita. Alguns nomes são repulsivos e provocam nojo por causa das pessoas a elas associadas. Por exemplo, quem é que colocaria no seu filho o nome, por exemplo, de Nero? Hoje, até onde eu sei, Nero coloca-se como nome de cachorro. Judas, quem poria no seu filho o nome de Judas? Logo se lembraria de Judas Iscariotes, o traidor.
E se alguém pusesse o nome de Hitler, um homem que contribuiu para a morte de 6 milhões de judeus dentro de formas selvagens? Terceiro, é um nome que oferece consolo, pois este nome tem uma indicação: Jeová é o nosso Salvador. É o único nome debaixo do céu pelo qual podemos e devemos ser salvos. O apóstolo Paulo, certa ocasião no seu ministério na cidade de Filipos, se encontrava preso por causa da palavra de Deus, e à meia-noite ele e Silas cantavam louvores a Deus, quando houve um terremoto inesperado, as portas das prisões se abriram, o carcereiro acordou assustado, e Paulo, quando viu que ele ia se suicidar, disse: não faça nenhum mal, ninguém fugiu, todos estamos aqui. E ele então, atônito, correu até onde estavam os apóstolos e, num tipo de desespero, lhe gritou: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? A resposta foi rápida: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo não titubeou, porque está escrito: não há salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. Esse nome, Jesus, é um nome poderoso, tão poderoso que os demônios tremem diante deste nome. E um dia todos os joelhos se dobrarão perante este nome e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a propósito, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos 13 a 17, há um exemplo curioso que quero deixar com os ouvintes. Diz o texto: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, senhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quinto, é um nome eterno. Apesar de Jesus ter nascido na obscuridade, numa manjedoura há mais de 2000 anos, e ter morrido como criminoso aos 33 anos numa cruz, ele tem o nome mais famoso do mundo inteiro. Mais uma observação: é o nome por excelência. Nosso Salvador tem muitos, muitos nomes, mas o nome Jesus está acima de todos eles. Como nós apontamos em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Seja qual for o nome que tenhamos de carregar aqui na terra, quando Jesus voltar, teremos para sempre escrito na testa o nome dele. Está escrito no livro do Apocalipse 22, versículo 4. Verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então aqui repetindo: verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome.
Isso daqueles que entrarem no céu, porque na terra aceitaram esse nome, que é o nome sobre todo nome, como lemos a princípio, nome diante do qual todos vão se dobrar e invocá-lo para que possam ser salvos. E por sua vez Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você pergunte, por que o emprego desse servo vem e não vai, tratando-se de uma outra pessoa? Porque Jesus declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. O verbo somos está no plural, indicando distinção de pessoas, mas de natureza igual. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus tem a mesma natureza divina que o Pai, e por isso ele pode salvar perfeitamente todos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu prezado ouvinte, tenha respeito ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não use brincadeiras, anedotas, pilhérias, chocarrices, parvoices, colocando o nome do Senhor Jesus no meio. Isso é irreverente, é profano, e um dia pessoas que agirem desse modo vão ter que dobrar diante dele os seus joelhos, mas não para serem salvos, porque desprezaram a oportunidade que tiveram em vida de aceitar aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que somos todos nós. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus. Messiânicos ganham centro regional. A Tribuna, edição de 26 de novembro de 2012, trouxe a notícia da inauguração de novo centro regional. Vamos à notícia e em seguida nossos comentários bíblicos. Um telão montado na rua Júlio Conceição 215, Vila Matias, exibiu para cerca de 2.000 pessoas na manhã de ontem o culto de inauguração do Centro de Aprimoramento em Santos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, o IMMB. A seguir, tomamos conhecimento de fundamentos da religião nos seguintes termos. A religião se fundamenta em um tripé que engloba a ministração do jorei, método de canalizar energias boas com a imposição das mãos, a alimentação natural com a finalidade de eliminar as impurezas e restaurar o equilíbrio do corpo, e em terceiro, o belo, que se manifesta através das artes. Tudo para combater os três males que afligem o mundo: o conflito, a miséria e a doença. Mas a principal atividade da Igreja Messiânica é o jorei, uma palavra japonesa criada pelo fundador da religião, Mokichi Okada, ou Meishu Sama, como é chamado por seus seguidores. Pastor Natanael, quais são os ensinos e práticas principais desse movimento religioso de origem japonesa? Como nós acabamos de ler na notícia que o irmão acabou de fazer, a leitura, está firmada num tripé que engloba, como já lemos, ou já ouvimos, a ministração do jorei, e é um método de canalizar energias, imposição de mãos, alimentação natural
com a finalidade de eliminar impurezas e restaurar o equilíbrio do corpo. Agora, nós queremos apontar que a razão do sofrimento humano, segundo a Bíblia Sagrada, está no problema do pecado. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o problema fundamental do homem não é propriamente a enfermidade física. Essa é decorrente da entrada do pecado no mundo. Agora, o problema central do homem é o próprio pecado. Porque, de acordo com a Bíblia, o pecado nos afasta de Deus. Diz o texto bíblico que Deus não tem seus ouvidos fechados para não poder ouvir, nem a sua mão também fechada para não a poder abençoar, mas declara no livro de Isaías 59, versículos 1 e 2 para frente, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então aí está uma situação que se resolve de modo diferente através da Bíblia Sagrada. É Jesus a nossa solução. E a Bíblia declara, em João 3,16, texto que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa ocasião, durante o ministério público de Jesus, Jesus foi surpreendido com 4 homens que trouxeram um paralítico até a sua presença. Como a multidão era grande na casa onde ele estava, abriram o telhado, desceram o pobre, o doente, à presença de Cristo. Jesus orou para ele, que fora trazido à sua presença, o problema da paralisia. Mas Jesus olhou e disse para ele, olha filho, perdoados estão os teus pecados. Notou que havia um problema maior na vida desse homem, além da paralisia, era o problema do pecado. Quando Jesus então declarou, filho, perdoados estão os teus pecados, ele foi contestado, não publicamente, mas pessoas líderes religiosas falaram no seu íntimo, pensando, olha, esse homem blasfema, quem pode perdoar pecados não só Deus. Como Jesus conhecia o coração dos filhos dos homens, diz a Bíblia, que ele não precisava de ouvir referências acerca de determinadas pessoas, conhecia o que havia no coração dela, ele diz, por que vocês pensam mal? É mais fácil dizer a esse paralítico, levanta-te e anda, ou dizer, perdoados estão os teus pecados. E para mostrar sua autoridade, mandou o paralítico então que se levantasse. Então aí está um contraste que nós achamos assim de princípio, que estamos em duas direções opostas, muito embora a palavra Meixo-sama tenha uma conotação com o nome de Jesus, e ele próprio se declara como Cristo, que veio realizar milagres iguais aos de Jesus Cristo. Pastor, de todos os ensinos e práticas da Igreja Messiânica, qual é a considerada principal pelos seus dirigentes? Como já ouvimos também, é a palavra diorei. É um tipo de uma canalização de poder que emana da sede lá no Japão, passa para o núcleo agora que está sendo fundado aí, e de lá passa para a pessoa que vai receber esta imposição de mãos e assim para ser curada. Então a preocupação maior da pessoa se diz respeito à própria saúde dela e não ao problema magno principal, que é o pecado, que embora não vejamos as consequências, são funestas em cada vida que pratica desregradamente
esse pecado que afasta de Deus. Pastor, quais são as diferenças entre os ensinos religiosos messiânicos comparados com os da Bíblia Sagrada, pastor? Em primeiro lugar, e o mais assunto importante, é sobre Deus. Os messiânicos apresentam a doutrina de Deus, só que o conceito de Deus dentro da messiânica é diferente do conceito da Bíblia. Por exemplo, o conceito da igreja messiânica sobre Deus é uma concepção mista de panteísmo e politeísmo. O que é panteísmo? Panteísmo é uma doutrina de origem oriental que significa Deus é tudo, não é alguém, é tudo, é a natureza que nós próprios vivemos nela. Uma árvore integra a divindade, montanhas, mares. Ora, nós sabemos que isso é criação de Deus, Deus é distinto da criação. Logo, não pode ser ele próprio criador e, ao mesmo tempo, parte da criação. Segundo, o politeísmo. O que é politeísmo? A própria palavra define que é muitos deuses. É uma infinidade de deuses. E nós, à luz da Bíblia Sagrada, somos monoteístas. Monoteísta significa uma pessoa que crê na existência de um só Deus. E para a nossa fé ser alicerçada dentro de princípios bíblicos, nós citamos o livro de Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ainda nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E temos então que Ele é o Criador de todas as coisas, como se lê no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou todas as coisas. E ali é uma descrição, até que para no sexto dia da criação, e viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Então, distinto do homem, separado do mundo, é esse Deus que nós chamamos um Deus pessoal. É o nosso Deus. E devemos procurar conhecê-lo e a sua vontade, como diz a oração do Pai Nosso ensinado por Jesus. Quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, pastor, nos parece que os messiânicos, eles dão muita ênfase à oração e meditação. Que tipo de oração é feita por eles, pastor? Bom, a oração que eles fazem é diferente da nossa. Eles pedem a Deus, esse Deus que nós dissemos aí é um Deus composto de muitos outros, politeísta e panteísta, mas eles oram a Deus, usam esse nome, Deus. Só que a oração é dirigida a Deus e é pedida em nome do fundador. Peço a Deus em Meixo Sama, e aí continua a fazer o pedido, cada qual segundo a sua necessidade. Agora, a oração que nós encontramos na Bíblia, e ensinada por Jesus Cristo, é diferente. Ele ensinou em João 14, 13 e 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei,
Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em João 16, 24, ele diz também: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Então nós temos um ensino na Bíblia Sagrada que naturalmente diverge do ensino de uma organização religiosa japonesa e que veio do Oriente, enquanto que a Bíblia declara, nas próprias palavras de Jesus, que a salvação vem dos judeus. Veio através de Abraão, que foi chamado pai da fé, depois outros homens de Deus se levantaram, patriarcais, até que nasceu Jesus Cristo, conforme as profecias bíblicas do livro de Isaías: a Virgem conceberá, dará à luz um filho, por-lhe o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Tudo isso se cumpriu conforme os evangelhos. Então aí está essas diferenças para as quais chamo a atenção dos nossos ouvintes, para que você tenha orientação sobre quando vai escolher alguma coisa que fazer religiosamente. Você procura conhecer a Bíblia Sagrada para não errar nos seus conceitos religiosos. Muito bem, pastor. O senhor já falou aí sobre as diferenças dos ensinos religiosos dos messiânicos comparados com a Bíblia Sagrada. Agora, pastor, por favor, e sobre o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo? Qual é o ensino lá dos messiânicos, pastor? Eu já disse que os messiânicos se valem do exemplo de Cristo para pôr essa palavra messiânico. Messiânico vem de Messias. Messias é um nome de origem hebraica. Logo, ele foi aplicado a Jesus, e a profecia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, se aplica a Jesus, o nascimento de Jesus, esta palavra, Messias, dizendo que ele haveria de nascer na cidade de Belém, conforme o registro de Miqueias 5:2. Na cidade de Belém nascerá o Messias. E realmente os magos foram, não a Belém, foram a capital de Judá, que era Jerusalém, mas lá não encontraram o menino, dirigiram-se para Belém e acharam uma criança conforme a profecia do profeta Miqueias 5, versículo 2. Então Jesus é uma pessoa profeticamente realizada. Agora Meishu Sama adota essa colocação como se fosse ele o Messias, e é preciso ter cuidado, porque só há um Messias genuíno. O Messias genuíno é Jesus Cristo. Então ele profetizou, Jesus falou em Mateus 24 que surgiriam falsos cristos, falsos messias, e é preciso que nós, então, alicerçados na Bíblia Sagrada, possamos estar sempre vigiando, porque Cristo é o verdadeiro que morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Não encontramos outro fundador de religião que tenha ressuscitado dos mortos. Mas Jesus foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Está vivo no céu, está intercedendo por nós, é o nosso mediador, de acordo com 1 Timóteo 2:5, é o nosso advogado, de acordo com 1 João 2:2. A primeira pergunta de hoje é do nosso irmão Amós. Ele pergunta assim: pastor, eu ouvi um comentário de um pastor que afirmava que nunca se aposentaria, pois não quer depender de homens, mas sempre de Deus. Pastor, pode se aposentar? Queremos dizer que há certos direitos aos pastores que legalmente
recebem seu salário da igreja, mesmo porque há um limite em que ele pode exercer essa atividade, 70, 75 anos, ou pode até ir um pouco mais além, dependendo da saúde física. Há pessoas que têm problemas de enfermidade, mais cedo se aposentam. Outros, com mais capacidade física, podem se aposentar mais tarde, sem qualquer problema. Agora, essa questão de não precisar do homem é um pouco ilusória, porque da maneira como nós trabalhamos civilmente para algumas firmas, para o Estado, temos o direito à nossa aposentadoria, por que não ter um pastor também o direito de aposentadoria depois de 30, 40 anos de atividades ligadas ao reino de Deus? Quando, como dissemos, ele tem a sua ocupação envolvida apenas com a obra de Deus. Todo o seu empenho de trabalho é ligado à obra de Deus, como um tipo de bombeiro que está disponível para atender qualquer chamado de pessoas da igreja para uma oração, um chamamento especial. Ele vive para isso. Então, ele tem direito à aposentadoria. De modo que desconhecemos porque esta pessoa parece-me um pouco vaidosa, soberba, de não querer aceitar ajuda no tempo da sua aposentadoria. Desconhecemos a situação para emitirmos um juízo certo. A próxima pergunta, pastor, é NQI. A pessoa, o ouvinte, não quis se identificar. Diz assim: pastor, é válido somente o casamento religioso? A pessoa pode se considerar casada no momento da cerimônia religiosa ou civil? Queremos dizer que em Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, há uma recomendação bíblica que nós precisamos obedecer como cidadãos da pátria da qual somos filhos. Temos aqui toda a alma, isto significa que toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Aqui significa a palavra potestade, são as autoridades constituídas, sejam federais, no âmbito federal, âmbito estadual, âmbito municipal, é para nós sermos obedientes às autoridades. De modo que o governo tem instituído o casamento civil como legal. Então, à luz da lei, o único casamento válido para qualquer situação de providência depois do casamento tem que ser o casamento realizado no civil. Esse tem validade. A partir de que horas começa a valer o casamento? Depois de concluída a cerimônia perante o juiz de paz do casamento civil. Agora, o casamento religioso não tem efeito jurídico, principalmente para os evangélicos. O efeito do casamento religioso é pedir a bênção de Deus, como costumamos dizer, impetrar, solicitar, clamar, pedir a Deus que abençoe o casal que está entrando numa nova fase de vida, como família. Eles precisam da bênção de Deus. E se então vierem à igreja para esse ato, estaremos realizando, porém sem compromisso civil. Se não apresentar na antecipação a cerimônia religiosa, o certificado de casamento, nós não realizamos a cerimônia religiosa. Primeiro, apresenta o certificado de casamento, depois realizamos a cerimônia. Isso é óbvio dentro da nossa forma de agir à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem, pastor. A próxima pergunta que chegou aqui para nós
é do Antônio, aqui de Santos. Ele pergunta ao pastor Natanael: pastor, o bispo Edir Macedo escreveu em seu livro Nada a Perder que o versículo 16 do capítulo 7 de Eclesiastes, para ele e a liderança de sua igreja, tem o significado de nós, cristãos, não sermos tão rígidos em nossa vida espiritual, assim como na vida secular, podendo ser prejudicial para nós mesmos. Gostaria que o pastor primeiramente explicasse sobre o significado deste versículo e em seguida comentasse sobre esta declaração do bispo Macedo. A nossa resposta sobre a pergunta é que a interpretação deste versículo pode ser feita à luz de Provérbios 3, versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqueles que dependerem de suas boas obras e aqueles que se julgam sábios em si mesmos acabarão se arruinando. Obviamente, a interpretação do bispo Macedo não se ajusta ao que o texto recomenda, visto que ele admite a hipótese de transigência com a vida, tanto religiosa quanto a vida secular. Essa transigência vai até a que ponto? É uma forma pessoal de admitir até onde pode ir? Então entendemos que deve haver cuidado com essa interpretação, não admitir que a pessoa em si mesma possa elaborar um tipo de lei particular pela qual ela se rege como se estivesse fazendo a vontade de Deus. O certo é, que diz o texto, teme ao Senhor e aparta-te do mal, qualquer tipo que seja ele. Muito bem, pastor. A próxima pergunta aqui é NQI. A pessoa, o ouvinte, não quis se identificar. Diz assim: algumas seitas e os pregadores da teologia da prosperidade desprezam o papel da razão no desenvolvimento da fé cristã, afirmando que ela desvia o cristão da espiritualidade. O ouvinte pergunta: o que dizer, pastor, sobre isso? De modo geral, nós temos encontrado pessoas que se justificam pelo seu analfabetismo bíblico, dizendo que a letra mata. Citam um texto erroneamente, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 em diante, esquecendo que o texto está se referindo à lei dos 10 mandamentos, porque ali fala da lei escrita em tábuas. A única lei que foi escrita em tábuas foram os 10 mandamentos. Então a letra mata porque não apresenta meios de a pessoa poder guardá-la, e com isso ela se torna transgressora. Agora, limitar-se a ler a Bíblia esporadicamente, textos isolados, pode passar 10 anos que vai entender muito pouco da Bíblia Sagrada. Então não podemos eliminar a razão, não podemos eliminar o estudo, que nos é acessível, regras de interpretação da Bíblia, como existe hermenêutica, exegese. E isso tudo, para algumas pessoas, é coisa estranha, que isso até assusta. E ficam aquelas interpretações a seu bel prazer, sem apoio bíblico. Então temos que ter a nossa razão é importante para nós, no sentido de podermos entender melhor a palavra de Deus e também transmiti-la da mesma maneira que aprendemos.
E Deus nos criou o quê? Como? Em Gênesis 1, 26 e 27, diz a Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Onde está a imagem e semelhança de Deus em nós? No aspecto físico? Deus seria um cidadão, um homem, por exemplo, de 2 metros ou 3 metros de altura? Fisicamente falando, não. A semelhança de Deus em nós, a imagem de Deus em nós, está na capacidade pessoal com a qual Deus nos dotou. A vontade própria, a sensibilidade, a inteligência que nos leva a conhecer, crescer no conhecimento, como o apóstolo Pedro declara, crescer na graça, na vida espiritual e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está a nossa opinião contra essa ideia de que pregador não precisa conhecer nada e fica por aí. Até se vangloriam às vezes, dizendo, olha, se você estuda muito, você vai ficar só na letra. Não, vamos crescer nos dois lados. A próxima pergunta aqui envolve esta seita chamada Testemunhas de Jeová. A pergunta é assim: as TJs, negando a doutrina da Trindade, procuram justificar seu ponto de vista afirmando que Jesus é um Deus poderoso, não semelhante a Jeová em onipotência. Isso está no livro Raciocínios à Base das Escrituras, na página 125, 397 a 418, edição de 1985. Pastor, como refutar esse ensino? Nós queremos dizer que o fato de tanto o Pai como o Filho, Jesus, serem chamados de Deus poderoso, em Isaías 9, versículo 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu principado está sobre seus ombros, e ele se chamará pelo seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, dentro do mesmo texto, demonstra igualdade entre ambos. Eu diria, atrever-se-iam as TJ chamar Jeová de um Deus, com letra minúscula, mas cometem esse sacrilégio ao traduzir na sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, o texto de João 1:1, grafando a palavra Deus com D minúsculo, referindo-se a Jesus. E sabe do que se valem para referência? Valendo-se de uma tradução da Bíblia escrita por um ex-padre que se tornou um líder espírita, e ele pedia ajuda da sua mulher, mediunidade, que vivia na mediunidade, para ajudá-lo a interpretar textos difíceis da Bíblia. E um desses textos é João 1:1. Então, está escrito na tradução do Novo Mundo: no princípio era a palavra e verbo, não tem problema. A nossa diz verbo, aqui diz a palavra, tem o mesmo sentido. A palavra estava com o Deus, o acréscimo do artigo definido o, e a palavra Deus em maiúsculo, e a palavra, referindo-se a Jesus, era um. Aduziram a palavra substantivo indefinido, dentro de colchetes, e grafaram a palavra Deus, referindo-se a Jesus com D minúsculo. Você já pensou, quando você quer falar, indicar um Deus falso, você não escreve, não grafa com letra minúscula? Quando você quer escrever Deus
o verdadeiro você não escreve com letra maiúscula. Agora, referir-se a Jesus como um Deus, com letra minúscula, isso francamente é ofensivo. E é isso que a tradução do Novo Mundo de 1986 faz. A primeira vez que ocorre Deus, a palavra referindo-se ao Pai, traduzindo com letra maiúscula. Na segunda vez que a palavra Deus aparece para Jesus, com letra minúscula, e ainda o acréscimo de um artigo indefinido, entre colchetes, o que faz constar que não faz parte do texto original. Isso é uma maneira sutil de negar uma doutrina da qual discordam, mas não assim alterando a Bíblia. Pastor, a próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quis se identificar. Ele diz assim: pastor, devemos nos confessar a alguém que está nos discipulando? Nossa resposta é não. Nós confessamos nossos pecados somente a Deus. Está escrito na Bíblia: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Quando, porém, formos os que pecamos contra o nosso semelhante, pecamos, às vezes dizemos uma palavra imprópria, uma brincadeira que não é séria, ele se desgosta. Então, quando nós erramos contra o nosso semelhante, é a ele que devemos pedir perdão. Nesse particular, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, escreve: confessai as vossas culpas uns aos outros. Que culpas que eu vou confessar ao meu irmão? Culpas contra Deus ou culpas minhas eventuais contra ele? Certamente culpas eventuais minhas contra ele. E não culpas contra Deus, eu abrir um campo de revelar intimidades minhas para qualquer pessoa da igreja, como também ninguém venha confessar para mim seus pecados pessoais, porque é coisa que se resolve com Deus. Agora, quando se torna escândalo, então é uma outra medida que deve acontecer, como está em 1 Coríntios capítulo 5, quando um elemento da própria igreja vivia num pecado feio dentro da igreja, pecado de adultério, e então foi preciso que Paulo recomendasse a exclusão dessa pessoa de dentro da igreja, porque ele estava vivendo fora dos princípios bíblicos e ostensivamente. Essa é a resposta que damos. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte aqui, pastor, fala da referência de Apocalipse, capítulo 21, verso 27, sobre o termo livro da vida. Ele pergunta: pastor, o que é o livro da vida? O livro da vida é o registro de todos os salvos de todas as épocas. Conforme Apocalipse 21, 27, diz assim: não entrará nela, ou seja, na cidade celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Este é o livro onde está o nome de todas as pessoas que tomaram a decisão de servir a Cristo como Salvador e Senhor. E aí vai a segunda pergunta, ainda sobre o livro da vida, pastor. A partir de quando uma pessoa pode ter o seu nome escrito
no livro da vida? Quero fazer um paralelo com a vida presente. Como uma pessoa só pode ter o registro do seu nome em cartório após o seu nascimento, da mesma forma os nomes dos salvos só passaram a constar do livro da vida depois que nasceram de novo. O novo nascimento é mencionado por Jesus em João capítulo 3, versículos 3 a 7. Não vamos ler todo o texto, mas vamos ler a parte interessante. Quando Jesus recebeu a visita de Nicodemos, um homem grande no judaísmo, mestre do judaísmo, ele elogiou Jesus. Depois Jesus disse para ele de chofre: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele ficou surpreso e perguntou a Jesus naturalmente: como um homem idoso pode nascer de novo? Terá que entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse: não, o que nasce da carne é carne. Preciso nascer da água e do Espírito. Essa expressão nascer da água e do Espírito indica que a atuação do Espírito Santo em nossa vida para nos levar a ser regenerados, nos tornar novas criaturas em Cristo, operar essa mudança interior, se dá por ouvir a palavra de Deus, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1. Então, essa mudança se dá na mesma vida. A pessoa sofre uma mudança, passa a ser uma pessoa que se aproxima de Deus, deixa de ser aquele homem antigo, velho, agora se torna uma nova criatura. É nesse dia que essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida, no dia em que nasceu de novo. E é tão necessário esse novo nascimento que Jesus chegou a dizer para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não tem desculpa, não tem essa experiência de vida cristã, está fora. Muito bem, nós temos ainda aqui a terceira e quarta pergunta sobre o livro da vida, mas devido já ao nosso horário, nós vamos pedir então para o pastor responder apenas essa terceira. A quarta ficará para amanhã, se assim Deus permitir. Diz assim: pastor, por que o livro da vida é mencionado no juízo final, se os que lá comparecerem serão condenados? Exatamente. Os que comparecerem diante do tribunal do juízo divino, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, ali só vai comparecer os que forem condenados. Mas a presença desse livro no último julgamento, que é chamado juízo final, provará que determinadas pessoas incrédulas, que às vezes se consideram crentes, não se encontram nesse livro. Por exemplo, nós encontramos Jesus falando no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, repetindo, Mateus 7, 21 a 23, o seguinte, que vai causar muita surpresa. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, esse dia de juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma decepção. Ora, o livro da vida estará presente para mostrar à pessoa que reclamar a ausência do seu nome no livro da vida, que ele, na verdade, não tem o seu nome anotado, registrado, porque não teve essa experiência
do novo nascimento. Nós vamos agora passar a leitura dos nomes que os nossos ouvintes aqui deixaram quando nos ligaram, pedindo oração. Oremos em favor de Solange, de Peter Cunha, de Edson, de Ieda, de Cleiton e família. Nós clamamos a Ti em favor destas pessoas que nos ligaram pedindo a Tua bênção sobre suas vidas. Tu conheces cada um de nós, diz a Tua palavra, conheces o nosso assentar, o nosso levantar, mesmo quando ainda não pronunciamos uma palavra, Tu sabes. Abençoa estas vidas, Senhor, dentro dos seus problemas. Também te pedimos em favor de todos que estão em sintonia conosco, cada qual que seja abençoado por Ti. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém.